Fala, gente. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre rebaixamento do nível de consciência. Essa aula é sobre a abordagem inicial a essa emergência neurológica. E por que essa aula é tão importante, né? Porque junto com choque e insuficiência respiratória, o rebaixamento do nível de consciência é uma das emergências que tem risco iminente de óbito nos próximos minutos ou horas, a depender da etiologia, certo? E é por isso que é função de todo médico, né, saber lidar com essa emergência. Então, durante essa aula, eu vou falar com vocês sobre o que fazer e por que fazer nessa primeira hora, né? E para isso, a gente vai aprender aqui um passo a passo do atendimento a essa emergência, sendo o primeiro deles a estabilização. O paciente chegou para você, seja você foi vê-lo no pré-hospitalar, seja chegou para você num pronto-socorro do pré-hospitalar trouxeram, ou os familiares trouxeram, ou o SAMU trouxe, alguma espécie de atendimento pré-hospitalar trouxe para você, ou até dentro do hospital, na enfermaria, você foi chamado para avaliar um paciente com rebaixamento. O primeiro passo do seu atendimento é o ABC, né? Você precisa fazer uma avaliação de vias aéreas, você precisa garantir que esse paciente tem uma boa oxigenação, então você precisa fazer a ausculta ali respiratória do paciente, e você precisa fazer uma avaliação hemodinâmica desse paciente, garantir uma boa circulação, né? Enquanto você faz essa avaliação, esse paciente vai ser devidamente monitorizado. Esse atendimento deve ser um atendimento multidisciplinar, então vai ter alguém ali te auxiliando a monitorizar o paciente enquanto você está fazendo essa avaliação inicial. Por quê? Pessoal, o rebaixamento do nível de consciência, ele demonstra que aquele sistema nervoso do paciente, o sistema nervoso central do paciente, está em risco. A gente vai falar um pouquinho mais à frente da fisiopatologia, mas você precisa, então, diante desse risco, garantir o melhor suporte de manutenção para esse sistema nervoso central. E você só vai conseguir fazer isso adequadamente se o paciente tiver uma via aérea patente, né, boas trocas gasosas, oxigenação decente, né, e uma boa circulação para garantir que essa oxigenação consiga chegar ao sistema nervoso. E para isso, você vai corrigindo alterações que você vai vendo durante a sua avaliação inicial. Então, esse primeiro passo de estabilização, ele vai acontecer simultaneamente e ele deve ser imediato, extremamente rápido. Você encontrou o paciente rebaixado, você começa essa avaliação e essas correções. As recomendações de diretrizes, né, principalmente aí da diretriz de emergências neurológicas, é que você garanta uma oxigenação aí, pelo menos uma saturação acima de 94, que esse paciente seja mantido hidratado, sem distúrbios hidroeletrolíticos, e caso ele tenha febre, que ela seja corrigida. Você deve garantir uma boa pressão de perfusão, e para isso você tem que tentar garantir ali pelo menos uma pressão arterial média de 65, e você precisa fazer uma correção, né, de hipoglicemia, caso ela seja encontrada. Ou seja, além do ABC, você tem que deixar medular aí a avaliação do destro. Por isso a gente gosta de falar muitas vezes ABCD, por exemplo, né? Destro, hemoglicoteste, avaliação da glicemia capilar, né? Isso é o primeiro passo. O segundo passo, uma vez que você estabilizou o paciente, é fazer um exame neurológico direcionado para que você consiga definir qual a etiologia daquele rebaixamento. E que exame neurológico básico direcionado é esse? Você precisa avaliar o nível de consciência, a resposta motora do paciente, pupilas e reflexos de tronco, motricidade ocular, se ele tem alguma alteração diferente assim de motricidade ocular, provas vestibulares, aí com o reflexo óculo-cefálico e eventualmente com a prova calórica, na prática a gente faz menos, né? E sempre lembrar de pesquisa de sinais de meningismo nesses pacientes. O terceiro passo, então, vai ser ali uma garimpada de informações para você investigar as principais etiologias. Então, você precisa de uma história clínica direcionada. Esse paciente faz uso de medicamentos que podem rebaixar o nível de consciência. Esse paciente tem história de febre, cefaleia, de alguma alteração que possa levar ao rebaixamento. Esse rebaixamento foi de instalação súbita ou progressiva. Ele tem alguma doença conhecida prévia, séria, uma insuficiência renal importante,
uma doença hepática, que pode levar a rebaixamento também, e dessa forma você consegue direcionar quais exames laboratoriais você vai pedir, né, para você conseguir definir uma etiologia, por exemplo, de encefalopatia difusa. Ou, caso você suspeite que o problema é do sistema nervoso central, né, ou vascular, neurovascular, você vai pedir imediatamente um exame de neuroimagem. Então, vamos lá. Primeiro passo, estabilização. O paciente chegou para você ali, você vai pedir para a equipe que está com você iniciar a monitorização, oxímetro de pulso, pegar uma pressão arterial não invasiva inicialmente, eventualmente você vai precisar até progredir para uma pressão arterial invasiva, e você vai fazer a avaliação de via aérea, ausculta respiratória, avaliação das trocas gasosas e uma avaliação hemodinâmica, checar a pele, vai checar a perfusão, vai checar o pulso e ver se aquele paciente está, por exemplo, em choque e vai precisar de um tratamento específico para isso. Uma vez resolvido esse problema, esses problemas que podem aparecer, a gente vai para o nosso exame neurológico direcional. E como é que a gente direciona esse exame? Primeiro, o sistema nervoso central, né, que regula o nível de consciência, ele começa, né, ele está envolvido ali na região de tronco encefálico, na região ali de ponte alta mesencéfala, né, onde estão os principais núcleos aí do sistema ativador reticular ascendente. Esse sistema vai mandar estímulos para todo o córtex, via tálamo ou até via o prosencéfalo basal do telencéfalo, né, para poder estimular e manter um nível de consciência. Esse sistema funciona aí no ritmo circadiano e você tem o ciclo sono-vigília. No paciente em vigília, esse sistema ativador está ativado e ele mantém um nível de consciência básico. No rebaixamento, esse sistema vai falhar e pode ser por diversas causas. A primeira delas é uma de encefalopatia difusa, nessa região aqui de laranja, tá vendo? Alguma causa metabólica ou, enfim, neurológica difusa que possa levar ao rebaixamento. Então, por exemplo, o paciente que tem uma baixa perfusão de oxigênio, e se o oxigênio não chega, não atinge os níveis ideais, o paciente vai acabar rebaixando. Ou ele tem uma carbonarcose, por exemplo, uma hipoglicemia, uma uremia. Tudo isso são causas aí difusas, né, que vão levar ao acometimento cortical do lateral e que vão levar ao rebaixamento. Outro problema aqui pode ser também a causa neurológica multifocal. Então, por exemplo, encefalites autoimunes, que se pegarem muitos níveis de córtex ou estruturas aqui do tálamo, de maneira multifocal, podem levar ao rebaixamento. Mas a gente precisa separar essa causa aqui dos comas estruturais, que são divididos em infratentoriais, uma coisa ali que pega o tronco encefálico, onde está o sistema ativador reticular ascendente, né, que mandaria o estímulo de ativação, né, do sistema ativador reticular ascendente. Então, se ele for acometido, o paciente pode ter o rebaixamento. Ou existem as causas de coma estrutural supratentoriais, que em geral são lesões grandes no hemisfério cerebral, que por conta de um efeito de massa podem levar também ao rebaixamento. E por que é tão importante a gente diferenciar entre estrutural e encefalopatia difusa? Gente, as causas estruturais precisam de uma avaliação de neuroimagem imediata e, eventualmente, até neurocirúrgica para tratamento. Porque caso não seja resolvido alguma coisa que está ali aumentando a pressão intracraniana, seja no tronco encefálico ou seja supratentorial, isso pode, em poucos minutos, levar o paciente a óbito e que poderia ser resolvido se aquela causa fosse revertida, seja por cirurgia ou enfim. Já as causas de encefalopatia difusa, você tem tempo para pensar no que levou aquele rebaixamento, você vai aguardar exames, você vai avaliar com mais calma que etiologias possíveis vão existir e você vai tratar em conformidade com o que você suspeitar. Então, essa diferença aqui crucial é relativa principalmente aí à agilidade para você conseguir um exame de neuroimagem. Beleza, você me explicou por que eu tenho que fazer esse exame direcional, mas como fazer? O primeiro passo é a avaliação do nível de consciência. Em geral, vai ser aí a abertura ocular e a resposta motor e verbal do paciente a estímulos. Nós começamos com o estímulo verbal, caso ele já esteja ali com os olhos fechados, né? Você
precisa fazer um estímulo verbal para ver se ele tem alguma resposta, ou de abertura ocular, ou motora. E caso ele não responda ao estímulo verbal, você parte para um estímulo tátil, que precisa ser vigoroso. Tá bom, gente? Você vai pegar o paciente pelo ombro bilateralmente, fazer o estímulo, ver se ele responde a esse estímulo mais vigoroso. Caso ele não responda esse estímulo tátil vigoroso, você parte para o estímulo doloroso. Em geral, a gente faz estímulo na região aí glabelar, na região aqui próxima à ATM, nessa região posterior, fazendo estímulo para frente, um estímulo bastante doloroso. Você pode fazer uma pressão no trapézio, apertando mesmo. E você deve, além de fazer um estímulo axial, fazer também o estímulo nos 4 membros, porque isso vai te dar uma noção da resposta motora ao estímulo nos 4 membros. E aqui vale ressaltar que o mais importante é você ver se ele tem algum sinal focal, alguma assimetria que sugira alguma lesão focal no sistema nervoso. Porque caso você encontre isso, isso já é extremamente sugestivo para você de que tem alguma alteração estrutural e que esse paciente vai precisar de neuroimagem imediatamente. Em geral, o clínico, né, o médico da emergência, pode até se contentar com esse exame de 4 membros mais rápido e talvez ali com o reflexo cutâneo plantar, né, para avaliar a simetria. Os neurologistas, em geral, vão além desse exame dos 4 membros e do reflexo cutâneo plantar, avaliar o tônus e os reflexos para ver se consegue encontrar alguma simetria que corrobore a suspeita inicial do exame da resposta motora. Aí, a gente vai partir, pessoal, para avaliação de tronco, através dos reflexos de tronco. E isso ajuda muito a gente, porque a gente consegue entender se tem alguma alteração naquele tronco e se possivelmente é um coma de etiologia estrutural infratentorial, por exemplo. Que reflexos são esses? A gente costuma sistematizar aqui no serviço a avaliação de cima para baixo. Então, a gente faz a avaliação ali dos reflexos das alterações de pupila, reflexos fotomotores direto e consensual, em que a gente está avaliando ali o nível de mesencéfalo. Depois a gente desce para avaliação de ponte, através do reflexo córneo-palpebral. A gente segue para provas vestibulares, em geral, com reflexo óculo-cefálico, eventualmente com as provas calóricas, que funcionam ali integrando desde ponte baixa até bulbo alto, até o mesencéfalo. Então, é um reflexo que pega bastante coisa no tronco. E, por último, a gente avalia a região de bulbo/ponte baixa através do reflexo de tosse, que a gente vai dosar bastante se vai fazer no paciente rebaixado, pelo risco, né, de ele ter um reflexo nauseoso exacerbado, vomitar e broncoaspirar. Então, isso é um reflexo que a gente tende a observar mais do que provocar no paciente. Aí, ainda dentro de avaliação de tronco, a gente observa a motricidade ocular, porque se esse paciente tem um desalinhamento ocular, isso sugere uma lesão de tronco já prontamente, uma lesão infratentorial. Se esse paciente tem, por exemplo, alguns movimentos anormais específicos de motricidade, que não são alvo dessa aula, que é só para vocês entenderem como funciona essa abordagem inicial, mas se ele tem essas alterações específicas, isso pode ser topográfico, pode sugerir bastante uma localização de lesão para esse paciente. E junto aí com essa avaliação, a gente faz a avaliação do padrão respiratório. Muitas vezes essa avaliação vai ser limitada, porque esse paciente rebaixado pode estar entubado, ou chegou para você entubado, ou já evoluiu para outro padrão respiratório por conta do rebaixamento. Então, você precisa aprender, treinar seu olho para reconhecer certos padrões. A gente vai conversar mais à frente, que podem ser localizatórios. Mas, na prática, ele é um pouco mais difícil de se aplicar. Vamos só aqui entender um pouquinho melhor esses reflexos de tronco. A gente começa aí com a avaliação de pupilas e reflexo fotomotor e consensual. Gente, as pupilas, elas são extremamente resistentes nos comas provocados por encefalopatias difusas. Então, em geral, numa encefalopatia difusa, a última coisa que vai estar alterada é a pupila. Então, essa pupila, em geral, vai ser fotorreagente. Já nos comas de etiologia estrutural, em que você tem acometimento do mesencéfalo, que é onde é integrado esse reflexo, vai estar alterado. Então, esse paciente, por exemplo, vai ter uma anisocoria, vai ter uma midríase, né? Ou vai ter pupilas médio fixas, midriáticas, enfim. Tá? Você tem que observar
que o reflexo ele se inicia através do nervo óptico, vem o estímulo luminoso, o nervo óptico, leva essa informação até o nível de mesencéfalo e ele sai pelos nervos oculomotores. Você está avaliando aí com esses reflexos o nível de mesencéfalo. E aí eu trouxe aqui só alguns exemplos, né, de pupilas. Pupila mesencefálica, né, médio fixa, como está aqui, ou a pupila anisocórica midriática da herniação uncal. Existem vários outros exemplos que, com o tempo, e em outras discussões, nós vamos abordar. Por exemplo, a pupila pontiforme de lesões pontinas, porque você, além de pegar ali, você pega aí, na verdade, o sistema nervoso simpático passando pela ponte. Tá? Mas o parasimpático está preservado, então ele vai ter uma miose importante e vai causar pupila pontina. Existem outros padrões, né? Pupila diencefálica, a pupila pré-tectal, a pupila de efeitos difusos, que nós vamos abordar mais à frente, mas que você já precisa estar ligado, estar ciente da existência, porque você, nessa avaliação inicial, vai ter que observar e saber reconhecer esse padrão. Então, enfim, avaliamos mesencéfalo, nós vamos para a ponte, com reflexo córneo-palpebral. Aí eu trouxe, pessoal, o exemplo clássico, né, da avaliação do córneo-palpebral, que é com o algodão, um gaze, fazendo estímulo ali no limpo da córnea. Mas no paciente rebaixado, você pode fazer esse estímulo com soro fisiológico, porque o paciente rebaixado, em tese, não vai ter o estímulo visual, né? Então, você consegue fazer através do com soro fisiológico. Eventualmente, alguns pacientes rebaixados vão apresentar o estímulo visual, sim. Então, pode ser que você precise tentar fazer o estímulo no limbo da córnea. Esse reflexo, ele é mediado aí pelo trigêmeo, pelo nervo trigêmeo, né? O estímulo vem pelo nervo trigêmeo, é integrado em nível de ponte e volta pelo nervo facial. A alteração, uma lesão assimétrica, por exemplo, vai sugerir um coma de etiologia estrutural. Depois nós vamos avaliar o reflexo óculo-cefálico do paciente. Em geral, o paciente vai estar com os olhos fechados, no coma, né, no rebaixamento, enfim. Você vai abrir os olhos do paciente e fazer o movimento da cabeça para um lado e para o outro, e você vê se o paciente mantém os olhos fixos, sem movimento, ou se ele apresenta o reflexo, e por inércia o paciente, né, vai manter a visão, por inércia pelo reflexo, obviamente. Ele vai manter os olhos, né, sempre contrapondo o movimento. A alteração sugere, de novo, um coma de etiologia estrutural. Eventualmente, nós realizamos as provas calóricas. A gente coloca o paciente com a cabeça a 30 graus. Em geral, vai precisar que seja feita uma otoscopia, né, para verificar se o paciente tem rolha de cerúmen ali presente. Caso tenha, você faz a extração e você faz o estímulo calórico ali com água gelada, né, soro gelado, enfim, ou morno, em cada uma das orelhas, de 30 a 50 ml. Tá? E você vai avaliar a resposta. O paciente com o rebaixamento vai ter um desvio tônico do olhar, caso a água seja gelada, na direção do estímulo que você fez. Por exemplo, caso a água seja morna, na direção contrária. Caso o paciente tenha qualquer resposta, seja desvio tônico, seja um nistagmo, ou caso ele tenha fixação, esse paciente tem esse reflexo preservado. Caso não tenha resposta de um dos lados, ele está alterado, e isso sugere alteração do nível de consciência de etiologia estrutural. Por último, a gente observa no paciente o reflexo de tosse. Eventualmente, quando o paciente está entubado, você pode até fazer o estímulo na traqueia direto, tá? A laringe aqui, no caso, para observar se ele apresenta tosse. Nunca mexer no tubo, pelo risco aí de você tirar o tubo da posição adequada, né? Em geral, a gente observa, tá bom? Um paciente que tem um nível de consciência um pouco mais preservado, mais colaborativo, você pode tentar fazer o reflexo. E aí, gente, como é muita coisa, né, para uma aula, para um momento só de discussão, eu gosto sempre de trazer essa escala. A gente conhece classicamente a escala de Coma de Glasgow, mas vamos lembrar que ela foi desenvolvida para trauma. Essa escala aqui, a escala FOR, ela vai trazer parâmetros muito parecidos com o que a gente acabou de discutir, praticamente os mesmos. Olha só, a gente vai avaliar a resposta ocular, em nível de consciência, a resposta motora, e a gente vai ver se tem alguma assimetria para definir se o paciente, tanto o grau de a gravidade, né, do rebaixamento, quanto se ele tem alguma lesão estrutural.
os reflexos de tronco e o padrão respiratório. Então, basicamente, o que eu falei, tem uma escala que é desenvolvida para você avaliar as coisas que eu acabei de citar no exame direcionado, só você aplicar ela. Mas o que é importante vocês entenderem das escalas para avaliação de rebaixamento? É legal ter o número da escala de Coma de Glasgow, é legal ter o número da escala FOR, para você fazer o segmento, para você mostrar a gravidade do quadro para o colega que você está passando o caso, por exemplo, ou registrando no prontuário. Mas o mais importante para o neurologista, para ele entender o que está acontecendo, e até para segmento, não é o número, é a informação que você obteve. Então, por exemplo, se você passa que quando você fez um estímulo verbal, o paciente abriu os olhos e manteve aqueles olhos abertos por um tempo, 10 segundos, eu tenho um parâmetro adequado. Isso é muito mais precioso para mim no segmento, para avaliação do paciente seriada, do que o Glasgow estava 7, certo? Porque essa informação pode, através de outras coisas, enfim, diferenças técnicas na avaliação, você pode chegar ao mesmo número, e você não está avaliando da forma mais fidedigna. Mas se você tem informação, pô, fiz o estímulo verbal, fiz o estímulo doloroso e ele respondeu de tal forma, você consegue seriar de forma adequada. Então, se você responde aqui a linha da pontuação, você passa, no caso, né, a linha da pontuação que ele fez na abertura ocular, a linha da pontuação que ele fez na resposta motora, e acrescenta aqui a diferença de um lado para o outro, acrescenta aqui o reflexo, por exemplo. Se você passa os reflexos de tronco um por um que você avaliou, e o padrão respiratório que você viu, você está passando informações extremamente preciosas, né, para o segmento desse paciente. Então, é muito mais importante para a gente saber qual foi a resposta do paciente diante daquele estímulo do que o número da escala. É muito útil que você use, que você tenha o número e tal, até para você começar a sistematizar como avaliar o paciente, mas o mais importante é essa informação. E aí a gente chega no momento do terceiro passo. A gente definiu o que é estrutural. Alguém vai levar imediatamente esse paciente para a tomografia, vai acionar a equipe de neurocirurgia para fazer essa avaliação. Enquanto você vai estar colhendo, ou alguma outra pessoa da sua equipe vai estar colhendo uma história clínica direcionada para as principais etiologias de rebaixamento, né? Avaliar se o paciente tem uma doença prévia, doença renal, doença hepática, se ele é cardiopata, se ele está com algum quadro sugestivo de infecção, ele está tossindo, febre, dor abdominal, dor lombar, disúria, enfim, sinais de meningismo, ou esse paciente tem epilepsia, ou usa medicações que podem levar ao rebaixamento. Isso são informações preciosas também que você vai garimpar ali para tentar direcionar os exames que você vai pedir, né, laboratoriais. Eventualmente, por exemplo, o paciente que você tem uma suspeita de intoxicação, pedir uma avaliação toxicológica desse paciente. E vai definir também aí quais exames complementares você vai fazer. Eu preciso correr para a neuroimagem, eu preciso, na verdade, de um eletroencefalograma para ver se o paciente não está no estado de mal não convulsivo. Né? E aí você vai direcionando seus exames através dessa terceira etapa. Então, pessoal, era desse passo a passo que eu queria falar, né? E lembrar vocês que isso precisa, tudo isso que eu falei precisa ser feito aí dentro da primeira hora de avaliação desse paciente, inclusive neuroimagem. Tá? Você avaliou ali rapidinho o paciente, fez o exame direcionado, 10 minutos levou para você conseguir fazer tudo aquilo, já manda o paciente para a neuroimagem, certo? E aí, você estabilizou, você examinou para definir a etiologia, você garimpou as principais informações, direcionou todos os exames que você tem que fazer, você já raciocinou se o coma é de etiologia estrutural e correu para a neuroimagem, ou se é não estrutural, possivelmente metabólico ou encefalopático difuso, e você já tem muita informação ali para você raciocinar e direcionar o tratamento e resolver esse problema que poderia levar esse paciente a óbito em minutos, em horas. Caso você continue na dúvida, você vai prosseguir com sua investigação. Você vai pedir uma ressonância, um eletroencefalo, vai funcionar o paciente, beleza? Isso aqui pode ser já no momento mais para frente. Caso sua suspeita seja muito alta de meningite, essa punção lombar, junto com o tratamento prévio até, deve ter acontecido na primeira hora. Tá bom? Isso aí, essa avaliação, na verdade, você vai acabar juntando com outras avaliações conforme a etiologia que você pensou. Então, você pensou em meningite, você vai juntar isso com o tratamento, por exemplo, de meningite barra sepse, né? Você já colheu cultura, você já iniciou antibiótico, você já funcionou, tudo isso dentro da primeira hora, tá bom, pessoal? É por isso que a avaliação do rebaixamento tem que ser tão medular, tem que estar tão sistematizada na sua cabeça, porque isso vai fazer diferença para o paciente.
E aí eu trouxe aqui um checklist do Emergency Neurological Life Support, como se fosse o ACLS aí da neurologia. Tá? Um checklist para você ter pronto na primeira hora. E o que é que ele traz aqui? Ó? Fazer o ABC, e em casos que você tenha suspeita de trauma, lembrar de colocar o colar cervical. Ele traz aqui excluir e tratar hipoglicemia ou intoxicação por opioides e benzodiazepínicos. Caso você tenha essa suspeita, existem aí os antídotos, né, naloxone, flumazenil, mas isso é uma coisa que já está em discussão em literatura. Quando você trata isso, se vale a pena, é uma coisa para um outro momento. Mas, a princípio, a principal diretriz atualizada aí de emergências neurológicas traz para você tratar. A gente vai conversar mais à frente sobre grau de evidência e as discussões em literatura sobre isso. Além disso, você tratar e excluir essas principais condições. Já deve ter colhido os exames, e em caso de suspeita de intoxicação, aí, um toxicológico, e já deve ter realizado uma neuroimagem para avaliar e afastar etiologias estruturais ou neurovasculares. Então, eventualmente, vai ser só tomografia de crânio, eventualmente vai ser tomo de crânio com angiotomografia, por exemplo. Tá bom? E como é que você passa esse caso? Vamos supor lá que você é o médico do pré-hospitalar e vai levar o paciente, ou vai até regular o paciente, né, para um hospital. O que é que você precisa passar? O quadro clínico, com a história resumida, história médica relevante, né, história de cirurgias prévias, tudo mais, medicações em uso. Será que esse paciente usa anticoagulante? Será que esse paciente usa benzodiazepínico e foi encontrado na cena uma cartela de benzodiazepínicos, por exemplo? Os achados, né, do seu exame neurológico direcionado, e você pode trazer componentes aí da escala de Coma de Glasgow ou da escala FOR, já que ele fala para você descrever qualquer anormalidade de reflexo de tronco. Então, a gente vê aqui que a escala de Coma de Glasgow já peca nesse aspecto. Você faz a escala de Coma de Glasgow, a escala FOR, você já está trazendo os dados da escala de Coma de Glasgow e os dados de reflexo. Já deve ter colhido os principais exames, né? E caso ele tenha, você vai passar isso para exames recentes, você já vai passar isso para a pessoa que está no hospital. Caso ele tenha exames prévios aí de líquido, de neuroimagem, você vai passar também. Caso não, você vai direcionar o paciente para um centro de atendimento que ele vai colher esses exames. E aí, por exemplo, você pode precisar passar todas essas informações aqui. Por exemplo, se ele vai do pronto-socorro para uma UTI. Então, essas informações são essenciais que você passe, no seu caso. Todos os tratamentos que foram administrados, quando foram administrados. No pré-hospitalar, eles fizeram a correção da glicemia, mas o paciente não despertou. Chegou aqui no hospital, fizemos o exame de neuroimagem e tinha, vamos supor que tinha lá uma massa supratentorial grande, com muito edema, foi feito corticoide, e, enfim, você prossegue aí com essas informações. Tudo isso, pessoal, tem que estar registrado no seu prontuário e você tem que passar, quando você passar o caso, para o médico assistente, para você melhorar aí desfechos desse paciente por conta de passagem de caso, tá bom? Fica aqui uma recomendação de leitura, como eu falei, o Emergency Neurological Life Support. E para quem quer aprofundar, existe a Bíblia aí da avaliação do rebaixamento e coma, que é o livro aqui do Plum and Posner, tá? Diagnóstico de estupor e coma. Atualmente aí está na 4ª edição, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima aula.